Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, meu amor. Graças a Deus. Hoje estamos retomando mais um episódio aqui do Pode Aparecer com uma convidada espetacular que vocês vão gostar bastante dela. Verdade, De cantar, né? É, Nossa sim. maestra. É maestra que fala? Very good. Ela é linda, gente. Eu posso começar Pode aquela começar. Sempre apresentação sua. que eu adoro fazer. E vou ler para não errar, tá, gente? Como de costume, tá? Hoje o nosso papo é com uma mulher que é o sinônimo de transformação social. Professora por vocação, gestora social por paixão e fundadora de um instituto que é referência na luta da equidade racial e empoderamento da população negra. Com uma trajetória marcada pelo ativismo, pela educação e articulação de políticas públicas, ela tem sido uma voz potente, vou repetir, ela tem sido uma voz potente na construção do município de Linhares mais justo e mais representativo. Através do Negro Soul, ela tem impactado vidas, promovendo acesso à educação, cultura e desenvolvimento para a comunidade historicamente marginalizada. É uma honra receber aqui, no Pode Aparecer, a Negra Paula, uma mulher que inspira, lidera e constrói pontes todos os dias. Seja muito bem-vinda, Paula! Bem-vinda! Aqui, gente, ó, para. Ai, que bom, seja muito bem-vinda, Muito Paula. bem-vinda. Que honra, obrigado por estar aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória com a gente. Que Nossa, delícia. um sentimento, assim, recíproco. Eu que me sinto honrada em estar aqui neste ambiente. Me imaginei aqui já, tá? Ai, Vou que falar pra delícia. vocês. Que delícia. Me imaginei. Desde quando eu conheci o trabalho de vocês. Então, assim, a honra é minha. E depois dessa apresentação, senhor, devia ter vindo antes. Volta mais vezes, a casa é sua agora. Ai, obrigada, gente. Márcio chegou, ficou nervoso. Que- Tanto poder. Tanta energia que eu recebi aqui agora. Ai, gente, muito bom estar aqui, né, nesse lugar tão democrático, né, para a gente conseguir compartilhar um pouquinho da nossa vivência, da nossa história, daquilo que a gente vivencia todo dia, que a gente trabalha, né, os resultados que a gente obtém. Então, o prazer é todo meu. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. E vamos começar falando do Instituto, a gente conhecer um pouquinho, saber como surgiu o Negro Isso. Soul, projeto, Então, qual é o foco, fala pra Isso gente, aí. conta aí pra quem tá ali conhecer um pouquinho. Então, Instituto Negro Soul, falar dele é como se estivesse falando de um membro da família, né? Nasceu dentro do chão da escola, eu sou professora da rede pública. O Negro Soul nasceu de indagações, né? Mesmo sendo professora de língua portuguesa, eu sempre busquei trabalhar a pauta racial dentro da escola, sempre consegui me envolver em projetos que fossem voltados, né, para trabalhar a educação antirracista, mesmo quando os termos não eram usados dessa forma. Sim. E não havia uma cobrança rígida da lei, né? Então, assim, sempre me envolvi com a pauta racial. E o Negro Soul nasceu dentro dessas atividades. Em 2018, eu trabalhava numa escola da rede estadual que já desenvolvia atividades voltadas para essa pauta, mas normalmente em novembro. E na execução de uma dessas ações, que na época era um projeto da escola, que era Movimento Negro, eu, conversando com um colega, assim, nos corredores, de como a gente poderia trabalhar, o que a gente poderia fazer para incrementar as ações que seriam desenvolvidas naquela semana do Novembro Negro. E, ao passar perto da secretaria da escola, o secretário da escola disse assim: vocês vão trabalhar negro nessa escola? Não tem negro nessa escola. E eu
senti que não, ele está debochando de mim, porque nessa escola a maioria dos estudantes eram negros de pele retinta, né? E aí eu me aproximei e falei, do que você está falando? Ele falou assim, não tem negro aqui, eu posso provar. E aí ele me mostrou, na época, né, a ficha de matrícula e os pais não declaravam os estudantes como negros. Nós tínhamos até pais que declaravam estudantes como amarelos, né? De origem asiática, mas não declaravam os estudantes como negros. E aí eu fui olhar, eu fiquei assim, será que é porque tá preto? E aí o pai não quer colocar que é preto? Não, estava negro mesmo, era uma ficha de matrícula da rede estadual. E até então eu acho que não tinha um ou nenhum estudante autodeclarado negro. É um detalhe que nessa escola, quem preenchia a ficha de matrícula eram os pais, né? Então, assim, os meninos eram menor de idade, alguns acompanhavam o pai na hora da matrícula, mas era o pai que não declarava o filho. E aquilo me deixou muito irritada, né? Eu falei, não, como assim? E aí, conversando com uma amiga, que era a André, que estava comigo no dia, eu fiquei revoltada, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí me deu mais gás para buscar formas de trabalhar isso dentro da escola. Nós fomos em todas as turmas e eu tive uma conversa com as turmas, pedi a licença aos professores e falei sobre isso. Eu falei, como em uma escola em que vocês são maioria, vocês não se declaram? Nós somos maioria. Como assim? E tal. E aí comecei a fazer esse movimento. E aí nós decidimos fazer um desfile. Na época, um desfile de beleza mesmo. Mas excepcionalmente para as pessoas negras da escola, meninos e meninos. E correndo atrás de patrocínio, né? A gente sempre faz isso, professor, né? A gente corre atrás, passando em algumas lojas pedindo produtos para fazer sorteio, para roupa, produto para os meninos. Voltando para a escola, eu fiquei pensando, cara, qual o nome? Não pode ser Movimento Negro. Que nome que a gente vai dar para esse trabalho? Que nome vai ser esse projeto? E aqui no Araçá, atravessando a pista para o Araçá, me veio assim, cara, eles não querem se reconhecer como negro. O nome do projeto vai ser Negro Soul. E aí, nesse ano, a gente fez atividade na escola, em novembro, fizemos teatro, desfile, várias oficinas, e o Negro Soul nasceu. E o que me marcou é que no final do desfile, eu fui e lancei o grito de guerra, né, dentro da escola, e foi bem marcante. Ai, não tinha iPhone na época. E foi bem marcante, né, que eu fiz o grito de guerra e eu falei, negro, sou! E assim, a comunidade escolar todinha gritando junto comigo foi muito emocionante. E a partir daí não paramos mais, né? Saí daquela escola, fui para uma outra, fui para outra escola da rede estadual, que é o Bartovino Costa, escola que eu fiquei 4 anos lá. E lá eu encontrei a Jaqueline, né? Que é minha parceira de Negro Soul. Beijo, Beijo, Jaque. Jaque maravilhosa. A gente lembra de você. Sim, está convidadíssima também, Também. tá? Jaqueline é uma menina multifacetada, tá, É, gente? por favor, hein, Muito Jaque. inteligente. Foi a tímida, mas ela É. é. Ah, mas junta com a timidez da gente aqui, a É, gente dá Ah, certo. sei. isso aí. E aí encontrei a Jaqueline e a Kelly, duas professoras que estavam na escola, para montar uma disciplina eletiva, né? A disciplina eletiva é a disciplina que o estudante pode optar, né? Na faculdade, disciplina optativa, na Aham. escola, disciplina eletiva. E em 2019, encontrei as meninas que queriam fazer uma disciplina eletiva voltada para cabelos, né, para textura capilar. Aí eu falei, gente, eu tenho uma outra proposta. Eu não queria falar só de cabelo. Eu queria falar sobre autoaceitação, sobre empoderamento, sobre a história do negro. E contei a história do projeto. Elas se apaixonaram. E aí, Negro Soul virou uma disciplina eletiva na escola. Olha que E bacana. a disciplina ficou se repetindo durante todos os anos em que nós estivemos na escola, com um público bem. No primeiro ano, eram 30 vagas para as eletivas, nós tínhamos 50. E assim, nós podíamos ficar com 50, porque tínhamos duas professoras, né? E assim, foi um sucesso a eletiva, a gente conseguiu fazer várias ações, isso em 2019. E aí, o projeto foi crescendo, crescendo, foi tomando uma dimensão que a gente não conseguia mais controlar e surgiu a necessidade de registrar o Negro Soul.
E aí, em 2023, Negro Soul virou Instituto Negro Soul, né? Que é nossa associação, o nosso coletivo, para trabalhar a autoaceitação e empoderamento de pessoas negras, periféricas, principalmente no combate ao racismo e na educação antirracista. Então, Negro Soul foi nascendo assim. Ai, que Que delícia. delícia. Só vem crescendo cada vez mais. A gente participou do desfile, não foi das realezas, Isso. né? Que foi maravilhoso. Que experiência O desfile é incrível, um tá? dos nossos carros-chefes, né? O Aham. desfile nasceu dentro da escola, né? Então, esse movimento de trabalhar autoaceitação e empoderamento, o desfile da realeza africana, ele engloba todas essas ações. Porque o desfile não é um desfile, uma competição de beleza, é um desfile Isso. de apreciação. E durante essa apreciação, as pessoas que estão modelando, elas estão performando uma figura da ancestralidade. Então, ela tem contato com essa história dessa ancestralidade, dessa pessoa negra, qual foi a importância dela. Enquanto ela está desfilando, né, a gente está narrando um pouquinho da história, né, dessa personalidade negra. Então, esse desfile que era uma culminância de atividade em escola, hoje é uma das principais ações do nosso instituto. Eu achei muito bacana, na cobertura que a gente fez, a gente acabou observando justamente isso, né? Que vocês não iam ali só para poder. Primeiro que não tinha uma disputa, né? E vocês não iam só para desfilar. A gente via que, né, as pessoas elas pesquisavam sobre a ancestralidade, né? Para Isso poder aí, justamente trazer para os espectadores que estavam ali um pouco do que era retratado, né? com certeza. Através da característica de roupas e penteados e o jeito mesmo de se portar, né? Isso. O Negro Soul, assim, nós do Negro Soul, hoje, nós temos uma diretoria formada, né? É, com membros, né, que a maioria são professores, não só pessoas negras que fazem parte do Instituto Negro Soul, tá, pessoal? O Negro Soul não é um projeto que é predominantemente, digamos assim, que é um projeto só para falar só com pessoas brancas, só com pessoas negras. Negro Soul é um projeto que é, na sua maioria, composto por mulheres, né? Na gestão são mulheres, e nós temos mulheres brancas, mulheres negras, nós temos homens brancos também dentro da diretoria do Instituto. Até porque, né, o racismo é uma pauta social, né, uma pauta que todo mundo tem que estar ali inserido. Então, quando a gente fala, que nem nós estávamos comentando sobre o desfile, o foco do Negro Soul sempre vai ser a educação antirracista, né? Porque a gente acredita que para a gente conseguir a transformação social, a gente também precisa trabalhar a A educação. educação, exatamente. Para você ter orgulho, se empoderar, né? E se sentir pertencente, você tem que conhecer essa história. E o conhecimento passa pela educação também. Para a gente conseguir cobrar, né? Uma sociedade que não discrimine, uma sociedade que respeite os direitos dos homens, das mulheres, de todas as pessoas, precisa ter educação. Então, nossa forma de trabalhar a pauta é prioritariamente com a educação. As outras coisas, elas vão porque estão interligadas, né? A valorização da cultura, né? A cobrança por direitos, essa questão de cobrar a lei, né? De cobrar o combate ao racismo, tudo isso perpassa pelo conhecimento e pela educação. Então, o desfile é esse filhinho que a gente tem, que a gente ama, porque ele consegue abarcar todo o objetivo que o Negro Soul tem. Autoaceitação, empoderamento, combate ao racismo, né? E o combate à discriminação também de gênero, né? Então, acho que o desfile é, assim, o amorzinho do Negro Ai, Soul. é lindo. E o que eu achei mais interessante que o Marcos falou também, e é bom frisar, que todo mundo estava inteirado do assunto, queria saber da história, contou a história pra gente, de cada um desses personagens que passaram por essas representatividades que passaram pela nossa geração, pela nossa história, que foram embranquecidas, diversos Isso. reis e rainhas do Egito que foram embranquecidas pela história. E foi muito maravilhoso. E se não vai ter de novo, a gente já tá lá de novo, tá? Ai, se Deus Estamos quiser. ansiosos. Pois é, Eu menino. entreguei, eu podia falar? Não podia. Não, pode falar sim. Nossa expectativa é que a gente consiga, sim, realizar todo ano, né? O desfile da realeza africana. Às vezes a gente tem que fazer algumas mudanças, algumas adaptações, mas o nosso sonho que está aqui caminhando, né? Nossa proposta é que esse evento aconteça.
Ano passado, o evento aconteceu dentro do Julho das Pretas, né? Porque no dia 25 de julho nós celebramos o Dia da Mulher Negra, dia de Teresa de Benguela, então nós colocamos o evento dentro do Julho das Pretas. O Negro Soul faz parte de uma proposta do governo do estado que abarca vários projetos e coletivos que são direcionados, geridos por mulheres. O nome desse projeto é Quilombo das Antirracistas e tem coletivos de todo o estado, né? E aí na nossa região a gente representa Linhares, e fizemos essa ação dentro do calendário do Julho das Pretas ano passado. Esse ano a gente pretende executar o desfile em novembro, né? Dentro do Novembro Negro. Novembro nós temos um feriado, né? Dia 20 de novembro, esse ano é feriado. Então, assim, a gente está pretendendo executar em novembro o desfile esse ano, com algumas alteraçõezinhas, mas dentro daquela perspectiva que você já conhece. Ai, que delícia. Firme e forte. E vamos falar sobre Paula. Quando que Paula conheceu a vontade de ser professora, de estar lidando com a educação, que é uma coisa tensa, né? Eu acho Paula? Quem é Paula? Quem é Paula? Quem é Paula? Deus. É tão difícil, né, falar quem sou eu, mas vamos falar como profissional da educação que fica mais fácil. Me reconhecer como profissional de educação foi bem complicado, digamos assim, bem difícil, porque se vocês nem acreditam, inicialmente eu sempre gostei de me comunicar, isso aí, né? Eu falo signo, muito, Paula? né? Apesar, eu não sou muito do signo, eu não acredito não. Mas, enfim, dentro do signo, a galera fala que eu sou ariana, né? Porque eu faço aniversário. Ariano também. Enfim. Tem características. Tudo bem, né, gente? E você que dia fazer aniversário? Eu fiz aniversário dia 16 de abril. De abril. Quarentei, No gente. dia... Parabéns. No dia de minha mãe. Minha mãe Ariana faz também. Pessoas lindas nascem em abril. Perfeito. Concordo. Então, Beijo, gente, manhã. Quem é essa mulher de 40... Gente, 40 anos. Quarentou, Quarentei. Paula. Que delícia. Quarentei aqui. Tô me sentindo pleníssima com 40 anos, Ah, tá? mesmo. Por favor. Mas, enfim, quem é Paula como profissional de educação? Primeiro que eu não me via dessa forma. Eu vim para Linhares e aí, na época, eu pensava em cursar jornalismo, né? Eu queria trabalhar com comunicação social, então eu pensava em cursar jornalismo. Ainda bem que eu não fiz, porque, enfim... Gente, é muito estranho. Não. Vou falar isso pra vocês, vocês não vão acreditar. Se você me perguntar, mas como é que você fez letras? Não sei. Não sei o que deu em mim, que na hora eu não quis mais. Eu optei por fazer o curso de letras. Eu lembro que meu pai falava assim comigo. Minha filha, eu falava que eu queria ser escritora, né? Falava que eu queria escrever um livro. Ele falava assim, não, você vai escrever um livro e eu vou ser o primeiro a comprar o livro. Eu acho que eu fiquei pensando nisso, mudei no dia de fazer a inscrição pro vestibular. Sério? E aí, quando eu vi, falei, cara, Mas você foi programada pra fazer jornalismo. jornalismo. Eu fui para fazer a E inscrição para teve um jornalismo e eu filho ali. mudei. Não me arrependo, Ai, que bom. tá? Assim, não me arrependo, não. Apesar de eu ter os meus dias de reclamação, que todo professor Ariana. reclama. Vocês estão falando que é o ariano, mas não sou eu, não. Meus cunhados são, minha cunhada e meu cunhado também são. Tenho eles meus dias de falam. reclamação, mas eu, assim, eu sou muito feliz como professora, tá? Às vezes eu tenho, sim, as minhas reclamações, e aí elas estão mais voltadas a um sistema que não nos valoriza, que não reconhece o nosso papel, mas São os trabalhar desafios, na né? educação, para eu que venho, né, de uma família negra periférica, de tantas dificuldades, né? E assim, a educação, ela abriu um leque muito grande para mim. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu sou muito feliz com os resultados que eu obtenho na educação. E aí, os resultados, eles são muito maiores do que a questão financeira, entendeu? Porque no meu caso, e aí eu não vou fazer isso de regra para ninguém, no meu caso, os resultados que eu obtenho no meu crescimento como pessoa e como eu me sinto feliz no meu trabalho, tem valido a pena.
Então, assim, trabalhar com educação me levou para uma educadora social. Então, eu comecei a trabalhar, trabalhei em projeto social, como sócio-educadora, né? Eu tive várias experiências até chegar onde eu estou hoje. Não sei se eu vou morrer como professora. Eu posso, né, fazer uma transição de carreira, tudo bem, mas eu gosto e fui muito feliz até agora exercendo essa função. Como professora de língua portuguesa, né? Que eu nem falei, mas professora de língua portuguesa, né? Desafio e tanto. Né? E as pessoas têm um terror, né? Às vezes quando falam assim, professor de português. Eu amava aula de português. E Sempre lá, tirava notas. melhor disciplina. É. E eu fico impressionado como a pretensão salarial é tão baixa em questão de formar tantas e tantas profissões. Por isso que a gente costumava falar na escola que eu estudava lá no Rio, que era nosso, a gente chamava professor, né? Nosso maestro, nosso mestre e tal. Muito legal isso, né? Caramba, eu fico imaginando aqui, viajando, várias coisas. Pois essa questão do reconhecimento profissional é sempre muito estranho, né, dentro do nosso país, quando se trata, né, profissionais de educação de forma geral. Eu vou dizer nem só do professor, não. É muito esquisito, porque o sentimento que eu percebo hoje, falando eu, agora, uma mulher adulta com 40 anos, né? Eu consegui perceber uma diferença bem grande, né, em relação à questão do respeito ao profissional. E aí eu falo respeito, nem vou falar da questão financeira, né? De como os meus pais me ensinaram a tratar o profissional de educação e como eu vejo o tratar do profissional hoje, né? Tem muita diferença. E eu acho muito estranho, porque de forma, né, vou dizer assim, de forma majoritária, né? Porque a gente sempre tem as discrepâncias. Em toda profissão vai ter pessoas que não amam a profissão, que não têm o dom, que são infelizes e que cometem falhas. Mas de uma forma majoritária, os professores são as pessoas que mais passam tempo com os filhos, né, da sociedade. Os professores abarcam muito mais do que só o conhecimento pedagógico dentro da escola. E isso é uma das coisas, né, uma das mazelas do professor, de ter que dar conta de uma série de coisas que não deveria. E aí a gente vive uma onda muito grande de ódio a esse profissional, né? Sim, é muito esquisito você pensar sobre isso. De como, às vezes, a sociedade tem essa visão tão triste do profissional da educação, né? Eu acho que só sabe o que o profissional vivencia, né, quem está ali dentro do chão da escola. Mas o fato de não se perceber a importância que esse profissional tem na sociedade me deixa muito chocada até hoje. Né? É uma coisa muito estranha mesmo. A falta do respeito. Quando você fala do maestro, né? A falta do respeito. E você falando agora, como você também retratou, nós hoje somos adultos, temos essa visão. Hoje eu me vejo lá atrás faltando com respeito para com esses profissionais que construíram um pouco do Marcos que é hoje, né? Só que assim, talvez naquele momento não tinha maturidade, né? Não tinha a educação também de dentro de casa. Faltou algum ponto ali que eu não vou saber agora dizer ao certo. Talvez uma influência, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas assim, não tinha a visão do tão quão importante é esse profissional. Porque são vocês que vão formar, né, essa nova geração. A geração que está sempre ali, né? Buscando, educando para o futuro, né? Para mudar o país, né? De Pois fato, é, né? Marcos, mas olha só, esse conceito de importância, ele parte da sociedade. Você possivelmente era uma criança, um adolescente, e você só refletia aquilo que você vivenciou. Então, não, por exemplo, essa questão do respeito, da reverência, ela é passada ou pelos pais, ou por quem convive com a criança ou com o estudante, certo? Então, se você não recebe isso, não tem como você, né, oferecer. Uhum. Outra coisa, os profissionais de educação, em sua maioria, não digo todos, mas a gente vai para a escola preparado para enfrentar essas questões com o estudante.
Você vai ter estudantes que não vão te respeitar. Você vai ter estudantes que não vão ver valor naquilo que você está passando. Agora, o difícil é você enfrentar essa desvalorização, às vezes, com uma gestão da escola ou com os pais, entendeu? Aham. Porque, assim, no meu caso, eu, como profissional de educação, eu vou enfrentar o estudante indisciplinado. Mas para quem eu vou recorrer? E aí, às vezes, quando você recorre para a família, a gente vê hoje a situação de, às vezes, o pai vem à escola reclamar com o profissional que reclamou com o filho sobre o seu comportamento, né? E tal. A falta de, às vezes, noção. E eu tô falando isso que eu também sou mãe, eu também tenho um filho Sim. que, né, às vezes tem situações de disciplina na escola. Então, o mais triste dessa parte do profissional como educação, para mim, é essa onda de desrespeito, né, que a profissão tem vivido, né? Assim, é uma das coisas que frustra, mas estamos aí, rompendo, resistindo, né? É isso aí, gente, lutando, né? E como agir numa situação dessa, Paula? Porque assim, você tá lidando com um adulto ali que muitas das vezes não vai, você vai falar e não vai adiantar de nada, né? Então, assim, vai refletir na criança, vai continuar. Tem uns que eu acredito que sejam tocados, que conseguem, né, mudar, entender, mas outros que vão bater de frente e você ali no papel de professora, como... Esse é o maior desafio, acho que, da maioria dos profissionais, né? Porque a gente tem uma linha muito tênue, né? Quando você trata dessa questão de esperar que o adolescente ou que a criança, né, o jovem em si, ele tenha uma educação familiar e aí ele não tem, e não é algo que eu vou conseguir dar conta, né? Então, assim, a gente fica realmente desamparado. Que a escola ela só vai até certo ponto, né? Eu só posso ir até certo ponto. Aham. Então, o que nos entristece é que o resultado de tudo isso a gente tem colhido fora, né? Fora da escola. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Então, a escola faz os registros, o professor faz o registro, né? O profissional aciona a família, mas se a família não intervém, a gente tem que ir para os outros poderes até que a situação seja resolvida. Às vezes não é resolvida, entendeu? Às vezes não é. Dependendo da faixa etária, não é mesmo, não tem mesmo o que fazer. E aí você fica ali, ó. Aí quando eu falo não tem o que fazer, por quê? Se você tem uma série de registros e consegue respaldo para transferir um estudante que tem algum problema desse, o pessoal vai jogar para frente o problema, né, para uma outra instituição, enfim. Não vai se resolver. Não vai se resolver. É um longo assunto isso aí, gente. E o mais engraçado e preocupante é que muitos pais até hoje subentendem que a escola que dá a educação, né? A educação para um futuro adulto, mas não é, né? Não é. É porque, na verdade, educação é um termo muito amplo, né? É. Então, quando a gente fala de educar como responsabilidade familiar, as pessoas às vezes não têm noção de quão amplo é, né? Quão amplo é essa responsabilidade de educar o indivíduo. Na verdade, quando você se dá conta da responsabilidade que você tem para educar um indivíduo, você fala, meu Deus, será que eu realmente quero ter um filho? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que aquela pessoinha, aquele ser fizer enquanto a sua menoridade é sua responsabilidade. Mas as pessoas não querem. Hoje em dia a gente vivencia situação de pais de crianças que falam, eu já não sei o que fazer. Faz o que vocês quiserem. Liga para o conselho, não sei das quantas. Liga para, entendeu? Eu não já lavei. Como assim? Já lavei as minhas mãos? Você lavou as mãos. Como assim? Se vira aí que é você que tipo, é assim, dessa forma, né? Então é assustador. Mas essa é a realidade. Às vezes você vê crianças, né? No meu caso, eu lido com adolescentes, né? Mas, assim, para mim, que 12 anos, eu não sei mais o que fazer. Lavo as minhas mãos. Não me ligue que eu não venho aqui mais. Meu Deus. Entendeu? Uhum. E eu tô falando uma coisa que é a realidade de muitos professores aí, eles sabem que é isso aí. É E se eu falar uma coisa aqui, minha mãe vai me cancelar.
Fala. Mas eu fui um aluno muito imperativo. Muito, 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 muito mesmo. E aí minha mãe já foi chamada diversas vezes na escola. Minha mãe não ia. E quando ia, ela falava, você me chamou pra isso? Ela já falou com a diretora. Na época era escola particular. Quem manda na escola é você. E ela conhecia a dona. Quem manda você? Você dá um beliscão nele. Olha, não, mas a gente tem essas Se eu coisas falar com aí. minha mãe, ela vai ficar bolada. Uma vez um pai falou assim, coloca de castigo. Coloca castigo. Como assim que eu vou colocar seu Dá, filho dá, de castigo? Arreguado na mão, igual antigamente. Eu já fui expulso. Eu fui expulso da sala, ai meu Deus, 2 vezes. Quando lançou Tapas e Beijo em 2013, 2011, eu não sei, eu ficava cantando a música o dia inteiro na sala. E depois eu fui expulso também com 15 anos da sala, porque lançou Minha Mãe a peça, e eu sabia o roteiro do filme todo, e eu ficava fazendo bullying com minha amiga. Ô Marcelina, já mandei você entrar nesta merda desse chuveiro, e ficava rodando na Gente. sala, não sei o quê. O professor de matemática pegou pelo braço e botou pra fora. Você vai ficar aí até o final da aula. E eu fiquei passando pela escola. Pois é. Gente, adolescente é um bicho doido. É. Mas assim, é a fase mais difícil da Mais vida da difícil. gente, né? Todo mundo tem essas questões. É o que eu te falei, às vezes o profissional ele tá preparado para encarar a disciplina dentro da sala de aula, mas precisa ter um respaldo. É, todos nós fomos adolescentes. Você, pouquíssimo tempo, né? Eu nem tanto. Mas assim, a gente sabe dos desafios. Não é porque hoje eu tenho 40 anos que eu não lembro o que eu fazia com 15. Sim, A gente claro. pode fingir que não Não lembra, lembra. mas a gente lembra. Só que a questão é a seguinte, eu não sei você, mas uma coisa que sempre foi importante para mim era saber que eu tinha alguém por trás, alguém que respondia por mim. É assim, apesar de ter chato você ter o pai ir à escola, mas era importante ter alguém para ir à escola por você. Entendeu? Por mais que o estudante às vezes ele não fale, mas ele está chamando a atenção. Sim. Era uma forma de chamar a chamar a atenção. Era uma forma. Entendeu? E assim, no meu caso, eu ainda fui privilegiada de ter um pai que ia à escola, porque a maioria das minhas colegas não tinha o pai. É. Entendeu? Aham. Então eu tinha um pai, meu pai ia à escola, tá? Ele era aquele que ia à escola de surpresa. Ah, Senhor. Né? O que Ia à Paulinha escola tá de surpresa, aprontando né? aí? Ele sempre foi. Então, assim, era importante. É importante. E, meu Deus, a gente ter que falar isso para os pais é complicado, né? Olha, por mais chato que seja, é importante que você tenha vindo aqui, tá? Vamos até cansar. É assim. Ah, mas eu não aguento mais falar com você. Mas ele é seu, você tem que falar com ele. É assim mesmo. A criança, o adolescente, ele aprende por repetição. Vai falar 50 vezes. É você que tem que falar 50 vezes, não sou eu. Entendeu? Então, é você que tem que falar para o seu filho que aquilo ali está errado. Para ele, não tá. É aí que é o É problema. o grande É, desafio, E eu né? falo por eu, né? Meu pai morreu muito cedo. Minha mãe teve que sustentar 3 filhos sozinha em outro estado. Ela não tinha aquele tempo de ir. Eu era uma criança muito quieta dentro de casa e quando chegava na escola era totalmente diferente. Sim. Então você falou tudo, era um jeito de chamar a atenção. Sim. A gente não entende, ela não chamava a minha atenção. Chegava em casa e não estava acontecendo nada, porque eu não tinha tempo de conversar. Estava o tempo todo fazendo unha ali, trabalhando e tal. E trabalhava também dentro de casa para poder estar presente com a gente, mas acabava não estando. Não conversava sobre o problema e continuava acontecendo e eles me passavam, vou passar, né? Eu tirava nota boa, tinha hiperatividade, mas tirava nota boa, não sei como, né? Mas ia. Vida que seguia. E na rede particular é mais difícil ainda essa É. relação com os pais, né? A gente entende isso, porque tem o elemento financeiro ali também, é uma relação mais delicada. Mas realmente é isso, né? Entender que a criança ou adolescente dentro de casa, ele é de uma forma e dentro da escola é outra. É outro ambiente, são outras pessoas. Na sua casa, normalmente, você só tem ali seus pais, às vezes tem irmãos, às vezes nem tem. E aí você ficar sentado 4 horas do seu dia, com 30, 40 pessoas diferentes. Não tem como você se comportar igual, gente. Não Pelo tem. amor de Deus, nunca, né? Então, esse detalhe aí é importante. Para os pais precisam pensar, não, seu filho faz isso aqui, porque ele não está na sua casa.
Na sua casa ele é assim. Aqui ele é assim. Tá bom. E é isso. Essa daí eu de exemplo. Márcio também, ficava na Eu aula. não, eu era CDF. Aquele cara sacanagem, virado no giraia, Paulo. A irmã dele entregou ele, que ele detestava fazer inglês. Ele ia pro curso. Ou pra aula? Curso Pro de inglês. Ficava Ixi, perturbando o pescava dia horrores, inteiro. perturbava. Eu estava junto com ela no curso de inglês. Então, assim, eu já Ah. tinha um medo antes da professora vir fazer perguntas, questionar. Eu ficava pedindo pra ela repetir pra mim. Quando eu falava, eu era motivo de gozação da sala, porque eu não consegui desenvolver Nenhum inglês. Ai, gente. Mas, Gente. assim, são lembranças boas, né, que a gente tem. E viram referências também, né, Paula? Com Quando nos certeza. tornamos pais, assim, a gente não quer que os filhos... Eu ainda não sou pai, né? Mas pretendo ser, e assim, eu quero que meu filho não seja o reflexo do que eu fui de negativo, né? Mas vai. Tá. Tá brincando. Então, Vai te gente, perturbar. Seu como- karma tá batendo na porta. Eita, olha só, a gente erra tentando acertar. O que a gente precisa realmente é sempre estar repensando as nossas ações quando você tem um indivíduo que se inspira em você. Isso. É. Porque ele não aprende com o que você fala, ele aprende com o que você faz. Então, é muito desafiador você o tempo todo estar se policiando. Por exemplo, se policiar na hora que alguém chega na sua casa e você não quer receber. Aí você, ai meu Deus, a pessoa chegou. Aí depois a pessoa entra e fala assim, olá, seu filho tá vendo isso, né? Ele tá aprendendo com isso. Olha que loucura. Que loucura. Ele tá aprendendo com isso daí. Ai, não quero receber ninguém. Aí a pessoa, oh, que bom te receber aqui. Você tá ensinando ali, né? Aham. Eu tô dando só esse exemplo, mas tem Eu um monte, sei. tá, gente? Então aquelas questões assim, sua casa, sabe? Aquela noção do pessoal agora, né? De reality show. Sua casa é o reality show do seu filho. Ele está aprendendo com os seus exemplos. Se você é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa honesta, se você joga o lixo na lixeira, se você, quando termina de comer, você deixa o prato onde você come. Então, é isso aí. Eu Todas essas tenho atitudes que vai todas essas fazer atitudes. a Isso formação. é educação, Essa é né? educação. Isso é educação. É isso aí. Não é só o papel dentro também da escola, né? Que foi o que a gente estava falando. Né? Que vem muito de dentro de casa, né? Sim. E Paula já deu aula pro seu filho? Que é o medo, Meu é o filho- medo de muitos Não, filhos. meu filho tem 9 anos, né? Não chegou, porque eu sou professora Agora de língua do ensino. portuguesa, então o Fundamental 1 eu não dou aula, né? Ele daqui a pouco vai pro sexto, né? Aí já começa a ser meu perfil. Aham. Mas, gente, não gostaria. Ele Eu- foge. Menina, Tem é uma medo? dificuldade. Ele é estudioso? Então, em casa. Olha qual é a problemática do meu filho. Meu filho se chama Pedro, gente. Olá, Pedro. Beijo. Fiz aquilo de colocar o nome do meu pai no meu filho. Aqui. Mas eu amo esse nome. E é né? lindo, tá? Então, meu filho se chama Pedro. O Pedro tem 9 anos. E aí, quando se trata de escola, quais são os desafios que eu tenho hoje, né, com o Pedro? Que é uma criança que viveu a alfabetização na pandemia. Nossa Né? senhora. Então, assim, Que o desafiador. Pedro, ele é um menino super inteligente, porém, ele é um menino super agitado, Nossa. tá? Então, ele não é aquela criança boazinha na sala de aula, não, da escola. Ele é atentadinho mesmo, meu filho. E aí, por ser muito atentadinho, deixa eu cruzar a perna aqui. Cruz. Caneluda. Gente, eu tenho uma canela grande, vocês não estão vendo. Então, cruzei as pernas. E aí, o Pedro, por ser uma criança super atentada mesmo, agitada, não sei esse termo, tem gente que não gosta muito, né, de falar que é atentado, né, mas o meu filho é assim. É um menino. Ele deu muito trabalho nesse sentido. E aí, eu tive muitos desafios de algumas professoras achando que ele tinha algum problema. Seu filho tem hiperatividade, seu filho tem... Fiz tudo que vocês pensarem, eu fiz, porque por ser professora, vem uma cobrança assim, será que você não está querendo, né, camuflar uma necessidade que seu filho tem? Tá cobrança com interna, medo? né? Aham. Não, e todas as vezes que alguém falava, eu ia lá. Então, fiz tudo. Tem um monte de laudo para jogar na cara de todo mundo. Meu filho não tem nada, só um menino atentado mesmo e pronto. Mas, assim, ele se concentra. Mas sabe aquela criança que ela é inteligente, mas o que acontece? É seletiva, né? E aí, se o negócio não tá interessante para Atraente. ele, aí faz as coisas, às vezes, com muita rapidez para bagunçar. É aquele perfil, né? E é um perfil difícil de trabalhar. Todo professor tem esse menino na sala,
que tem que ficar lá na frente, que tem que dar 3, 4 atividades pro menino, né? Eu. Mas o meu filho, o que acontece? Eu falei sobre isso, mas assim, para chegar na questão da tarefa que você falou, né? A minha dificuldade com ele sempre quer fazer as coisas com muita pressa. E aí eu tenho muita dificuldade porque faz de qualquer jeito. Então eu falo, não, tá, essa letrinha tá assim. Principalmente letra, né, português. Esqueceu de colocar a letra maiúscula aqui, Pedro. Aí e é chato. Eu estudei com uma tia no Ah, ensino médio. é um horrível saco. você estudar com parente. Aham. Principalmente os parentes Deus sendo mãe. me- Não tenho vontade de dar aula pro meu filho, não, tá, amigo? E Não ele com tem. certeza não E deve ele ter também. vontade. Ele, quando eu vou ajudar nas tarefas, é uma luta, porque eu mando refazer, eu mando refazer, eu mando refazer. E ele quer fazer com pressa. Então, assim, o desafio é esse, eu não gosto, tá? Não gosto, não quero dar aula para ele, nem no fundamental, nem no médio, nem na faculdade. Não, 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 não. Quero não. Porque é chato, né? É chato. Amiga, eu passo raiva, eu não tenho paciência. Você sempre vai ser assim, tá? Com os outros Com tem. os seus. Aham, é. Por exemplo, você vai conversar comigo, você fala com uma forma, você performa uma voz com toda a doçura e tudo mais. Você vai falar com a sua irmã. É, não A tem. mesma coisa. Não vai, gente. Então, não Nunca quero Você não. não tem. Não quero. Eu já tive vários amigos, já estudei com amigos que, nossa, as mães saíram da turma porque não conseguiu. Não dá, não. Entendeu? E hoje a gente com essa quantidade de informações, Paula, você tem medo das futuras gerações? De questão de dar aula? É mais difícil? Ou você tem quantos anos de formada? Ai, gente. Duas perguntas. Duas Ariane. Aí amigas já vão me lá, veio né? uma É. também aí, É. já vai jogar também. Gente, então, eu já estou dando aula há 15 anos. 15 anos. Mudou. Eu estou dando aula há 15 anos, assim. Isso falando, dando aula de língua portuguesa, porque, como eu falei, eu trabalhei como sócio-educadora, trabalhei em projeto social, dando aula também, mas não era professora formada ainda, né? Aham. Nesses 15 anos eu já noto uma diferença muito grande É isso que eu ia no perfil, perguntar. né? Muito grande. E aí, principalmente relacionada a uma safra de indisciplina, né? Muito grande mesmo. E hoje tem sido muito complicado se adaptar a essa quantidade de informação, de tecnologia, mesmo agora, com a proibição do uso de celulares, né? Mas na rede municipal, no ensino fundamental, já aqui em Linhares já era proibida há muito tempo, então não mudou muita coisa nesse sentido. Mas é muito desafiador, e aí eu falo porque a gente tem vivido uma geração que não quer raciocinar, não quer criar, entendeu? E isso é muito importante. Às vezes até nós mesmos já temos nos percebido nessa, você tá com uma dúvida, você vai lá e pergunta pro IA, você tem que terminar uma coisa, você vai lá e coloca para ele fazer. Isso é muito preocupante porque a gente a gente não tem raciocinado, a gente não tem produzido conhecimento de qualidade, a gente não tem se preocupado, parece que a mente da gente está, sei lá, se esvaindo com isso. Porque eu ainda sou da geração que a gente decorava o número telefônico, né, das pessoas, sabe? Eu sei De bem como é anotar isso. as coisas. E aí, gente, é surreal. Por quê? Os indivíduos, às vezes, não conseguem entender o óbvio, o negócio está aqui. Ele está tão acostumado a pegar a resposta pronta que ele não consegue ver, né? Não consegue entender. É muito estranho. E, assim, isso não vou dizer que me apavora, mas me deixa amedrontada em pensar assim, hoje eu não consigo ainda pensar, mas a gente sempre dá um jeito, né? Quais são os mecanismos que nós vamos adotar para não nos esvairmos, né, nessa enxurrada de conhecimento raso que tem acontecido, sabe? Eu acho que vai surgir uma solução, tem que surgir. Mas por enquanto tem me amedrontado, sim. Eu fico com muito medo, né, dessa geração movida pelo conhecimento de massa, sabe? Fake news e tudo mais. Eu fico com muito medo.
E já tem estudos que provam que as pessoas tendem a estar mais cansadas pela quantidade de informação Sim. que passa durante o dia. Que chega, né? E você estava falando de a utilização da IA, hoje é um grande empecilho, né? Eu já conheço amigas que davam aula em curso e montavam o curso todo através da IA. De cursinho, né? Que as pessoas pagam, de assistente administrativo e tal. Tudo montado por IA. E eu Aí, eu comentei isso até no podcast anterior, que eu sou muito a nossa geração é muito próxima, eu tenho 34. Eu conheci o IA recentemente. E eu fiquei deslumbrado com o IA, amiga, porque eu não conhecia. Eu sou desse aqui, ó. Eu sou adepto a isso aqui. Anotar número de telefone, papelzinho, planilhazinha aqui, assim, tudo aqui assim. eu tento o máximo não trabalhar, principalmente com a área do marketing, que eu trabalho com a área do marketing. Eu tento o máximo não usar, Paulo. E a Eu sou nossa muito diferença de criativo. idade, você já vê o reflexo disso, né? Da mudança. Como ele já tem acessibilidade muito mais fácil, a facilidade de E a mexer gente com isso, sofre. né? Tipo assim, Nossa, é eu um faço desafio. tudo que eu precisar fazer, mas eu sempre protelo, eu postergo, porque eu É. sofro, é um negócio que... Eu sou assim também. Vocês já viram meu perfil no Instagram? Eu Eu entrei já- essa semana pra Vai ver. mudar, gente. Eu, como Olha, profissional do 40 marketing. anos, uma nova mulher, entendeu? Eu não sei como que as pessoas me seguem. Gente, por que vocês me seguem? Pelo amor de Deus. Ah, pela Eu referência posto que uma você vez é. na vida, eu só reposto as coisas. O meu perfil é uma bagunça. Vamos ajeitar isso aí, E profissional do assim, marketing aqui. gente, é sério, é doloroso Eu sei como é, organizar. Eu amiga. tento, tô organizando, não consigo. É complicado. Mas assim, eu entendo a necessidade que a gente precisa para se adequar, mas eu tenho medo por não ter um limite nisso aí, entendeu? Quando você falou dessa questão da sua criatividade, né, do criar, substituir essa questão daquilo que é seu, né? Ai, eu não sei, gente. Enfim, é bem complicado, mas eu acredito que a gente vai arrumar uma saída para isso, né? Por enquanto, tá bem Tá bem complicado. difícil, porque eu também tenho essa visão. Eu vejo cada vez mais assim, dependente, né? Cada vez mais é aqui. O mundo tá aqui, ó, na palma da sua Sim. mão, a acessibilidade tá muito fácil, a informação chega muito fácil, né? As fake news também chegam com muita facilidade. Então, assim, tá cada vez mais assustador, né? E Sim. essa geração aí que tá vindo aqui, meu Deus, eu fico muito preocupado também. Alguns professores, já mudando aqui de assunto, em São Paulo protocolaram, né, sobre a IA e sobre o ensino à distância. O que Paula hoje pensa sobre o ensino à distância? Porque hoje a informação está tão fácil, é tão vaga, que eles estavam repensando sobre o ensino à distância, sobre a questão disso. Está se formando profissionais de diversas áreas que estavam só tirando um certificado. E o que hoje Paula pensa sobre o ensino à distância? Aí eu já vou pensando várias coisas. Nossa. Então, é bem complicado, porque se você me perguntasse sobre o que eu penso sobre o ensino à distância, né, o EAD, semipresencial, antes de a gente falar sobre essa questão da IA, eu diria uma coisa. Agora já digo outra. Então, assim, mudou um pouquinho a minha perspectiva. Eu sou uma defensora do ensino à distância, EAD, há de uns anos atrás, sabe? Por quê? Essa questão do acesso à educação via EAD, via ensino à distância, ela não é nova. Quando eu nasci já era... O pessoal estudava via correio. Tinha um... Ah, esqueci o nome. Instituto não sei o que brasileiro. O pessoal estudava por correio. Chegava o material. Ah, esqueci, gente, o nome. Poxa vida, se alguém souber, depois escreve aí no YouTube, tá? Comenta aí. Embaixo, por favor. Não sei se é Instituto Universal Brasileiro, é uma coisa assim. E é bem antigo isso, tá, gente? A galera estudava assim. Então, quando eu cresci, eu já via sobre isso, de chegar material, o pessoal mandava pelo correio, a pessoa estudava, fazia as atividades, fazia as provas, mandava. Não sei como é que era essa questão de quem corrigia, mas enfim, não é nada tão novo. As universidades, o EAD, ele fez com que houvesse uma democracia muito maior no acesso, né, ao ensino. Eu acho isso fantástico.
para algumas pessoas que não tinham condições nenhuma de estar todos os dias na faculdade. Então, e também tendo conhecimento de que não é fácil você ser um autodidata. Não é fácil você ser uma pessoa disciplinada, parar para estudar, parar para fazer as atividades, ter essa rotina de vou parar agora, vou estudar, vou responder a atividade, vou enviar a atividade para o professor, vou esperar o professor me responder se está certo. Isso, sim, foi maravilhoso. É assim, eu seria uma defensora, sabe, desse ensino para toda a vida. Hoje, eu já tenho, né, algumas ressalvas por conta da utilização mesmo da inteligência artificial. Porque não que naquela época não existiam as falcatruas, as pessoas que pagavam Sim, alguém para fazer e tudo aham. mais. Só que hoje você consegue o 100%, né, de não fazer nada, de sair dali sem o mínimo possível de conhecimento daquele curso. Então, assim, hoje está muito difícil. Então, eu acredito que é por isso que tem tido mesmo regulamentação, e aí a nível de Brasil mesmo, tá? Tem tido regulamentação. Eu acho que a partir desse ano já não pode. As que já estavam executando vão finalizar, vão ser aceitas, mas a partir de 2025 eu acredito que já não vai poder mais, né? Alguns cursos à distância não vão ser aceitos mesmo. E, infelizmente, para algumas pessoas, eu sei, mas eu acredito que foi uma situação sem saída, não tem como, né? Com a realidade que a gente tem hoje da inteligência artificial, não tem uma regulamentação para isso. Porque é o que você falou, se tornou mais fácil em relação ao seu tempo, a sua dinâmica aqui. Mas assim, pô, fugiu da cabeça. O fato de, ver se você vai entender o que eu tô querendo dizer, o fato de você ter que ir até uma instituição, sentar ali, ficar, assistir aula, tudo, essa é a parte chata, vamos dizer assim, mas era a parte boa, porque você saía dali com o mínimo de conhecimento, você Mínimo buscava. conhecimento. A gente Hoje você tem a responde. facilidade de estar em casa, Sim, mas você tá aqui, com a aula ligada ali, tá fazendo um negócio ali, tá aqui, tá no celular aqui, ninguém tá ali vigiando, é né? porque a gente tem que pensar Vamos o dizer assim. seguinte, uma pergunta que encerraria todo, né, esse assunto, eu acho que e faria as pessoas refletirem. Você se sentiria confortável para ser atendido por um profissional que teve essa formação através da inteligência artificial? Acabou. Fica aí a resposta. Entendeu? Ai, ai. Ficou a E não, e hoje Ficou a acontece até reflexão. no. Opa, Gente, Mas no hoje presencial tá dando tá dando errado. errado. Nós temos visto aí o pessoal de cursos de medicina, cursos presenciais fazendo coisas bizarras. você falou tudo. Eu Ética entrar. nenhuma. Imagina, você imagina. Eu, hein? Tá Ai, ai. difícil, hein? E vai piorar, né? E o pior é que vai piorar, né? É verdade. Principalmente a área da saúde que você tá lidando com vida, né? Então, Um erro ali e acabou. mesmo. E a gente tava falando em essa questão de trabalho também. Já tem empresas que já querem reduzir o trabalho híbrido e o home office. Em diversas capitais, diversas cidades grandes já querem trazer o povo direto pro batente mesmo, pro físico, né? Caramba, vai ser uma mudança doida aí, que tem a galera das grandes capitais que trabalham em casa. Sim, alguns setores públicos federais também, né? Que atendimento é majoritariamente não presencial, é bem desafiador. Bem desafiador mesmo, porque a gente encara também essa transição brusca também, né? Mexe muito com a saúde mental das pessoas também, né? Não sei mais lidar com gente, não sei mais, Educação, né? né? Não sei olhar no olho, não sei sentir o cheiro de ninguém mais, sabe? Aham. Tem essas questões aí, é loucura. Eu gosto de gente, Eu tá? Eu também. gosto de estar perto das pessoas.
É um cansaço, às vezes, eu sei, mas assim. A gente dá uma surtada, dá uma gritada. Mas tá tudo bem. Mas é normal. Eu gosto do movimento, eu gosto de Aham. pessoas, eu gosto de lidar com gente. Eu acho que o desafio, o atendimento ao público é um desafio, é sim, com certeza. Mas eu consigo ver ainda uma produção prazerosa em estar com pessoas, tá? Eu sou do povo mesmo, eu gosto. E Paula, eu hoje também você como gestora social, você consegue me dizer como que eu posso fazer essa pergunta? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não é nada tão bafônico, não. Você consegue me dizer essa falta de mão de obra? Eu costumo dizer essa falta de de obra hoje no Brasil, no nosso estado e principalmente na nossa cidade. Você consegue me dizer, me afirmar algum ponto? Porque eu fico muito pensando que hoje as pessoas estão mais informadas sobre o que ela merece, sobre o que ela não merece, o trabalho que ela merece. Ela pode se especializar em algo maior. Você conseguiria me dizer hoje como... Pois é, a gente tem várias situações, né? Assim, quando se trata dessa dificuldade, principalmente aqui no nosso território, né? Vários aspectos que contribuem para a falta de mão de obra. Você já citou um deles, que há uma oferta muito grande de especialização para as pessoas. A maioria das pessoas tem acesso a formações, estão sobrando, chovendo vagas em instituições públicas e privadas, ofertando formação para as pessoas. Aqui em Linhares, eu acho que não dá para dizer que a pessoa não encontra formação para tudo que ela pensar, ela encontra. E às vezes não consegue formar a turma, né? Nem gratuitamente a gente tem conseguido formar público para se qualificar. Ok. Então, essa oferta, ela gera o quê? A pessoa está muito bem formada, né? Então, ela não vai aceitar qualquer salário. Para começar, tem essa questão. Então, a gente tem esse aspecto da pessoa que está muito qualificada e não aceita qualquer salário. Essa é uma realidade. Mas a gente também tem uma outra situação aqui na nossa cidade, no nosso território, de algumas pessoas que receberam benefícios. Nossa cidade foi uma das cidades impactadas, né, por desastres. Então, tem pessoas que receberam essa grana, desse benefício, e infelizmente não querem trabalhar agora, né? E também temos o perfil das pessoas que estão aí iludidas, né, com dinheiro muito rápido e acha que vai vencer, vai conseguir se manter ou como um influenciador, né? Que tem mercado para todo mundo. Se todo mundo virar influenciador, meu Deus do céu, né? Mas enfim. Ninguém vai ser Não, influenciável. que fique claro, não estou desvalorizando o Não, sim. influenciador. Eu estou dizendo que as pessoas acham que todo mundo vai ganhar muito dinheiro, muita grana, sendo influenciador. A gente sabe que não é o mercado não dá para todo mundo, né? Sim. Aham. Então a gente tem isso também. Eu estou falando por experiência que ano passado eu tive estudantes que me confidenciaram isso. Não vou fazer vestibular não, porque eu vou, né, investir nisso que eu vou. Tá certo. Tá, mas até você conseguir se estabilizar nesse sonho, nesse seu projeto de vida, você vai se manter como pessoa, né? Você tem que trabalhar em outras coisas. Então, tem esse perfil aí da galera que não quer trabalhar, receber uma grana legal, e ao invés de investir e continuar trabalhando para continuar sempre tendo grana, né? A galera não quer trabalhar agora, enfim. Eu tenho visto muito disso aqui. Talvez seja um equívoco, eu não posso falar de forma generalizada, mas eu tenho notado esse perfil. O perfil da pessoa qualificada, que, por estar qualificada, não aceita o salário baixo. E o perfil da pessoa que está com uma graninha aí, recebeu uma graninha e não está a fim de trabalhar, né, se ancorando nessa grana. E o perfil da pessoa que está Tá acreditando iludido. aí, iludida, ou usando as casas de apostas, né? Esse dinheiro que vem fácil vai fácil, ou sei lá, galgando o sonho aí de ser uma pessoa milionária como influencer e tal. Isso tem gerado impactos bem negativos, assim. Eu percebo que o mercado aqui em Linhares tem que tentando se reformular, né? A gente vai em alguns lojistas aqui, a gente percebe a falta de profissional, né?
que é discrepante. Você não consegue ser atendido em algumas lojas que não tem ninguém para trabalhar. E essa realidade aqui do nosso território, eu tenho visto que ela tem sido bem impactante mesmo, né? Você não consegue. Do profissional da construção civil ao do varejo, né? O lojista, tá bem difícil mesmo. Caramba. É isso mesmo. Concorda? É Não, isso? sim, Não, com concordo plenamente, porque realmente você vê que tá escasso, né? E assim, e quem, por exemplo, eu tava trabalhando na loja, eu tava tentando arrumar, né, vendedores pra minha antiga patroa, e eu falava e a pessoa falava, não, mas tem que fazer o quê? Mas é de que horas a que horas? E vai ganhar quanto? Então, tipo assim, hoje você não vê mais aquela necessidade. Não, a pessoa tá escolhendo o Isso que mesmo. ela tá se Uhum. botando ali num patamar que ela tá. Eu falo, porra, bacana, eu ainda não cheguei a. É oferta, né? Tem muita oferta É. de trabalho, então a pessoa começa, né, a escolher. Não, eu não Aham. vou pegar isso aqui não, porque eu poderia estar trabalhando naquele lugar ali, me oferece mais do que isso. O que que essa empresa tem para me oferecer, né? Tem plano de saúde? Tem um ticket de Tem um ticket, refeição, né? Então, o que tem que essa empresa o tem, diferencial ali que vai né? fazer com que. É ruim e bom, né? Para É, algumas isso que eu pessoas é falo. muito bom, né? O que falta realmente às vezes é vamos dizer assim, o comércio em si se dá conta disso que está acontecendo e se E se reinventar para reinventar. Se conseguir, reinventar. né? Porque para a gente conseguir, a gente tem que se reinventar. Essa é a realidade. Tem que esperar essas pessoas, né, terem alguma desilusão, ficarem sem dinheiro. Não, você tem que se reformular, vamos melhorar as condições de trabalho, né? Vamos Dar mais alguns trabalhar, tipo assim, benefícios. essa questão também eu falo assim, pelo que eu percebo aqui da nossa cidade, essa questão do trato, né, com a questão do humano, do material, do homem, das pessoas, dos trabalhadores, é muito complicada aqui nessa cidade, né? Então, assim, essa valorização do servidor em si é muito complexa. Então, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu estou dando um ticket de refeição, eu estou dando um plano de saúde, mas o tratar do profissional no dia a dia, sabe? É. Então, é muito complicado. E aí, a gente tem umas vários aspectos. Às vezes, você chega em alguns ambientes aqui, não que o dono pudesse tratar mal ninguém, mas às vezes a pessoa trabalha ali e ela te trata como se ela fosse a dona do negócio e você não fizesse questão nenhuma de você estar naquele local. Ou às vezes você vai em algum lugar e presencia, né, o gestor ali tratando mal o profissional. Então, assim, essa parte aí, ela, digamos assim, é uma das coisas que pesa bastante, né, na hora da contratação de pessoal. E tem lugares aqui que eu conheço pessoas que falam, Deus me livre, eu prefiro ficar em casa do que trabalhar nesse local, É isso aí mesmo. né? Não cabe nem na mão. Mas, mas é interessante, preocupante, porque tá perto. Não vai ser um futuro tão distante, né? É. Quando todo mundo for pra rua procurar trabalho. E eu costumo falar sempre isso no off com várias pessoas, vários empresários que a gente conhece. A gente conversa sobre esses assuntos e é a mesma fala. Que daqui a pouco vai ser preocupante. Uma cidade que só cresce e cresce ainda mais, vai todo mundo procurar emprego. Vai chegar uma hora que vai ter que. É o que a Paula falou, né? Vai ter que se reinventar. Porque também aqui a gente tem as indústrias, né? Querendo ou não. E essas indústrias, elas oferecem benefícios que Benefícios. hoje o comércio não oferece. oferece. Isso. Então, assim, o empregado, ele tá deixando de estar Sim, ali tão de 8 às optando. 18, eu vou trabalhar no indústria, porque eu vou trabalhar talvez uma mesma carga horária, mas eu vou ter uma série de benefícios que vai fazer valer a pena, E né? o O nosso- meu esforço ficar longe da família, porque E o nosso uma rotina. eu falei com o Marcos e falo com outros amigos de outras cidades. O nosso comércio ainda é beneficiado por Sim, trabalhar de segunda a sábado. segunda a sábado. Que tem várias cidades, como eu sou de Cabo Frio, trabalha de domingo a domingo. Sim. Entendeu? É uma folga segunda, outra terça. Então é tenso, É tá? porque você vê que veio o shopping, mas a cultura cearense é ir pra rua, né? O comércio ali no centro, Sim. né? Não perdeu essa Não força, perdeu né? essa força.
Então Mas é... o shopping ali são outras demandas, né? Para um outro podcast que é possível. Entra longo. E Paula, você hoje, Paula, tem um medo na sua carreira, na sua profissão, no seu pessoal? Você tem um medo? Nossa, gente, eu não me preparei não para essa pergunta. Um só. Um só. Ai, gente, olha, assim, nossa geração é o Deixei quê? você sem Milênio? voz. Nós somos É, milênio, somos né? milênios. Eu acho que o medo da geração milênio, né, hoje, porque antes a gente não tinha tanta preocupação em algo que pudesse ofuscar a nossa história, nosso legado, né? Porque as informações elas não se espalhavam com tanta facilidade, a gente não. As fake news eram as fofocas do vizinho, né? Algo do tipo, enfim. Aham. Então, assim, hoje, uma das coisas assim que às vezes me amedrontam bastante é realmente, eu não digo o julgamento das pessoas, não. Porque, enfim, né? Quando você se propõe, coloca o seu nome para fazer as coisas, você vai estar sempre sob julgamentos. Mas uma coisa assim que às vezes me deixa com muito medo é realmente sofrer algo que possa abalar todo o meu legado, toda a minha história, tudo aquilo que eu tenho construído, mas para a memória do meu filho. Assim, eu fico sempre pensando o que o meu filho vai falar sobre mim, sabe? O que ele vai, né? Qual a experiência que ele vai ter, o que ele vai sentir quando as pessoas falarem sobre a mãe dele, quem foi a mãe dele e tudo mais. Eu me importo muito com isso. Então, assim, eu tenho uma série de falhas, não sou uma pessoa perfeita e tudo mais, mas eu tento, né, produzir tudo que eu faço, todo o meu trabalho, né, dentro da escola, dentro do instituto, dentro da comunidade religiosa que eu faço parte, é sempre pensando nisso, sabe? O que o meu filho é uma das pessoas que mais importa assim, para mim, e eu penso muito nisso. Porque, infelizmente, hoje, com essa cultura digital, as pessoas produzem narrativas, às vezes, tão pesadas da pessoa, né? Reduz a pessoa a uma situação Uhum. só. E nós não somos uma coisa só, uma situação só, Sim. né? Então, assim, uma situação, algo que você fez, e aí tudo que você construiu vai por água abaixo por alguma coisa que você pisou na bola, fez alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que talvez até uma das coisas que eu tenho tanta dificuldade de ficar ali no Instagram, porque, gente, ninguém performa a felicidade o tempo todo, eu não aguento E o aquele Instagram é só negócio. isso, A rede né? social vende isso, E, né? e assim, a necessidade, por exemplo, o fato de eu me portar ali e dizer que eu sou uma mulher, uma mãe, né, uma esposa, uma professora e uma profissional antirracista. Eu sou isso tudo, mas eu não sou isso tudo o tempo todo. Tempo todo. E é isso que às vezes me deixa meio distanciado do Instagram por isso, porque tem dia que eu não quero falar sobre racismo. Tem dia que eu não quero comentar uma situação de discriminação que alguém sofreu. Eu não estou afim de falar sobre isso. Eu não quero, aquilo dói em mim. Eu não quero falar sobre o assunto. Eu não quero dar minha opinião. Eu não tenho opinião sobre isso. Tem dia que eu não quero. E as pessoas esperam, né? E O ficam, tempo me todo, né? cobram, né? É. Tem dia que eu não estou afim de falar sobre racismo. Tem dia que eu não estou afim de falar sobre escola. Tem dia que eu não estou afim de falar sobre as questões da igreja. Tem dia que eu não quero falar sobre isso. E aí eu acho que é por isso que eu fujo muito. Porque no Instagram tem essa expectativa, né? Aham. E aí, o meu principal medo é esse, sabe? É fazer algo que possa fazer com que a minha geração, que no caso é o meu filho da geração, tenha vergonha de mim. Eu acho que é alguma coisa assim que, nossa Deus, seria uma dor muito complicada para mim, sabe? Porque por mais que eu tenha muitos negresquinhos que me seguem, que curtem, que, né, que eu amo de paixão, que eu inspiro também, eu sei que uma hora eu posso decepcioná-los, né? Uma hora, enfim. Mas
o meu Negresquinho, meu filho, assim, cara, ele fala, nossa, eu tenho vergonha da minha mãe, vergonha daquela. Gente, eu não sei. Eu fico assim, é algo que, meu Deus, minha mente chega a trava, sabe? Eu procuro sempre tentar andar direitinho, né? E ele já te acompanha, Paula, nos Me encontros do acompanha. instituto, nossa Tudo que eu. Ele tem 9 doutrina? anos, É né? isso. Sabe como que é criança, Aham. né? Tem dia que ele tá Tá afim, tem dia que afim, não tem tá. dia que Mas não. eu levo sempre que eu posso, ele participa, né? Teve uma vez que nós fizemos, em 2019, nós participamos a primeira vez do desfile cívico. Eu lembro que ele era pequenininho, gente. Ele foi lá, né, no desfile, os 5 aninhos. Então, assim, ele tá sempre junto comigo. Ele, meu esposo, né? Graças a Deus. Eu tenho uma rede de apoio, gente, porque para dar conta de tudo aquilo que a gente produz e faz, se você não tem uma rede de apoio, não vai. Eu não Não sou vai. sozinha. Eu tenho várias pessoas, né, que estão ali. Você é muito habilidosa. Não. Eu tenho pessoas que me dão suporte, sabe? Dentro do Instituto Negro Soul, dentro da minha família, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que hoje eu falo uma coisa que muita gente fala assim, é mentira, não é isso. Que as pessoas falam assim, eu tenho poucos amigos, né? Eu tenho amigos que posso contar. Não, gente, eu não tenho. Então, eu Uma falei mão. isso recentemente pra Eu, ele. eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho vários amigos e às vezes eu tenho alguns amigos que são para situações diferentes, Diferente. entendeu? Mas, cara, eu tenho muitos amigos. Agora, esse mês, no meu aniversário, eu fiquei emocionada. Eu sou péssima com o Instagram, então eu não postei nada ainda, tudo bem. O ano Vários, todo é meu aniversário, É. tá? Então, vários 40 arrobas. anos em Corta pra 16 de 2025. setembro, Paula postando a Postar foto do alguma aniversário. coisa. Mas eu recebi uma enxurrada de mensagens tão Ai, lindas que bom. Paula. que eu falei, ainda bem que eu não apaguei esse Instagram. Que eu ia perder de receber. Gente, sabe, coisas tão preciosas. Recebi uma chuva de cartinhas dos alunos. Cartinhas, eles escrevem Ai, que legal. um monte de cartinhas. E são assim, eu me senti tão importante. Falei, oh Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Assim, então eu falo assim, eu tenho muitas pessoas que eu posso contar. Eu não vou falar assim, eu tenho 5. Não, eu tenho muitas. E até se eu começar a citar aqui, vai ser um problema. Porque são pessoas que eu posso contar mesmo. Sabe? Hoje, por exemplo, eu tinha que pegar um documento no cartório, eu tinha que pegar um material, e eu tô sem carro. Eu tive uma pessoa que foi lá de moto, pegou o negócio e levou na minha casa. Gente, se isso não é amizade, sabe? Então, assim, pessoas que falam, não, são poucos, experimenta adoecer, que todo mundo some. Gente, então, vou falar para vocês, sou uma mulher privilegiada porque eu tenho uma grande rede de apoio dentro da minha casa, na minha família e fora também com amigos que eu sei que eu posso contar, gente. Graças a Deus eu tenho. Então, tudo que a gente realiza porque a gente tem essas pessoas que a gente pode contar. Tá? Negro Soul é Negro Soul porque tem muita gente que acredita. E acredita mesmo, porque para fazer tudo que a gente já fez sem dinheiro, Sem dinheiro. É porque como que tem- faz? Isso é verdade. Entendeu? Porque existem pessoas que vão lá e dão seu trabalho colaborativo porque acreditam. Porque a pauta reverbera neles assim como reverbera em mim, entendeu? Eu imagino que vocês devem encontrar muitos desafios, né? Ou E falta de apoio, né? Políticas públicas e... eu sou uma pessoa muito esperançosa, sabe? Eu ainda faço isso porque eu acredito e eu acho que as coisas vão mudar, né? Que precisam mudar, né, gente? Então, assim, a minha esperança é que esse ano a gente consiga alcançar mais pessoas, que a gente consiga mais reconhecimento, que a gente consiga emplacar projetos dentro de editais e conseguir remunerar pessoas que sempre fizeram os trabalhos de forma colaborativa. Eu acredito nisso. Então, enquanto eu estiver acreditando, a gente vai estar produzindo, né? É isso mesmo. É. Saudade de quando era a nossa dificuldade era falar o proparoxítona, né? Né, menino? Tava pensando aqui. Gente, antigamente a gente tinha uma dificuldade de falar essa palavra hoje tão rápido.
Eu trabalho com meus alunos pesquisa semanal, então eu trabalho várias palavras com eles. Toda semana eu passo uma quantidade de palavras, 5, 6 palavras, para eles pesquisarem e a gente trabalha essas palavras. Aí, assim, quando chega no final do trimestre, eu passo atividades que envolvam essas palavras para eles tentarem enriquecer um pouco o vocabulário. Ai, que Quem delícia. Eu foi acho que meu eu ia aluno- adorar ser seu aluno. Não, quem foi meu aluno ó, de muito tempo sabe disso, assim, que tem Paula, palavras que eu Tem uma palavra que você acha difícil? Você fala, ai, pra que existe essa palavra? várias, né, gente? Eu, hein? Não é que eu sou professora de língua portuguesa que eu falo Que tudo, tudo é não. fácil. Não, tem várias. As palavras mais difíceis para pronunciar são termos científicos, porque são termos que não estão no nosso rotina, no nosso dia a dia. A gente não consegue fazer com que eles tenham sentido no nosso vocabulário. E aí são as palavras que a gente tem mais difícil. Assim, nomes, por exemplo, de especialidades médicas, termos científicos, você tem dificuldade de pronunciar, né? Aham. Otorrinolaringologista, tipo, Nem consigo para falar. quem, né? Você, por exemplo, eu falo hoje porque você começa a consultar o otorrino, mas a primeira vez que eu me deparei com essa palavra foi horrível para pronunciar, né? Mas, assim, eu gosto muito de passar palavras bem difíceis para eles pesquisarem, para enriquecer o vocabulário, Tá certo. gente, né? Hoje a gente trabalhou o quê? Hoje eu passei fleumático, né? Passei ósseo para eles. Deixa eu ver quais foram as palavras de hoje. Ai, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Fleumático, ósseo, Ai, não tô lembrando de todas que eu passei hoje não, tá, gente? Peraí. Eita. Ai, olha, tem uma que foi bem engraçada que a aluna tentou. Concatenar. Ih, não sei nem o que é isso. Concatenar é ligar, unir, né? Oh, que bacana. Aí eu também falei, não sabia, não. concatenar, eu flexiona essa palavra difícil, Vou professora. falar agora no meu vocabulário marqueteiro. Vou chamar a Paula. Paula, vem cá me ajudar nas palavras difíceis pra gravar uns vídeos. Eles gostam, sabe o quê? É ósculo. Ósculo. Essa palavra que eu vi no livro. Eles gostam, É, né? Que é não lembro. beijo, né? Um cumprimento, aquele beijo fraterno. Beijinho na testa, no rosto, né? Um beijo de cumprimento. Que Né? massa. Agora que a gente teve a situação do Papa, né? Que faleceu, eu uso como exemplo, né? Aquele beijo, a bênção do Papa, a bênção é um ósculo, né? Que beija a mão, alguns beijam na testa. Caramba, É um que beijinho legal. fraterno. Não é um beijo de língua. Vivendo e aprendendo, né? Não, isso gente. aí. E Paula, dentro desse medo, a gente costuma perguntar sobre um sonho, né? Um sonho seu. Gente, Fala vários, então, poxa. pra gente. Conta todos. Não, mas aquele sonho mesmo, aquele que você prioriza, assim, sabe? Que você, meu Deus, tem como meta mesmo de vida, assim, e quisesse, né? E quer, né? Que se realize, que concretize, sabe? Porque sonhos a gente tem, né? Tem Objetivos, vários, tem né? vários, Mas sabe, aquele que você, assim, almeja mesmo, você fala, meu Deus, sabe? Hoje, se aparecesse a oportunidade, você fala assim, não, eu quero realizar este sonho aqui. Poxa, eu acho assim que eu não sou uma pessoa de sonhos grandiosos. Eu tenho, assim, pequenos sonhos, né? E aí, às vezes, vai, né? Ano passado, eu realizei um grande sonho, que era ir para minha casa própria. Ai, Consegui que ir para minha delícia. casa. Foi um Parabéns. sonho, assim, que tudo que eu fazia girava em torno desse sonho. Aham. Né? Hoje, eu estou morando na minha casa. Não está finalizada, tem algumas coisas para fazer ainda, mas o fato de eu estar no meu É lar, sua, né? Tem dia que eu acordo e falo, gente, eu não acredito, né? Puxa vida. E assim, é tão estranho pensar que um direito universal do ser humano é uma coisa tão difícil da gente, né? Que não é herdeiro, né? Ah, Conseguir conquistar, né? Porque era para todo mundo ter direito à sua casa própria, né? Um direito garantido, mas infelizmente que não é o que não condiz com a não é a realidade, né? realidade de todo mundo. Então, esse foi um sonho que eu realizei, graças a Deus. Eu tenho os meus sonhos, aspirações profissionais com o Instituto, né, com minha vida, mas quando você falou de um sonho, eu lembrei de pensar assim, cara, um sonho para mim era ver, assim, o meu filho já adulto, uma pessoa já, sabe, com a vida toda estabelecida, em uma sociedade que não visse ele como um suspeito em potencial, sabe? Porque
É um desafio você ser pai de uma pessoa preta, de uma pessoa negra, em uma sociedade tão racista, que faz pensar o seguinte, que mesmo que o meu filho consiga, né, ser uma pessoa bem-sucedida, ele ainda vai estar em xeque a sua humanidade, a sua intelectualidade por ser um homem negro, né? E um homem negro é sempre um suspeito em potencial. É aquela pessoa que quando você vê na rua, em uma rua escura, você vai mudar de calçada. Então, é um sonho, é utópico. Eu sei que, por mais que a gente lute para ter leis que garantam, né, a nossa sobrevivência, o maior ato de resistência que a gente tem é viver, né? É muito louco isso, de falar assim, cara, qual é a sua maior sonho? Eu quero que meu filho viva, que ele consiga se tornar um homem, sabe? Que ele chegue à maioridade dele, porque hoje, infelizmente, a gente só vê noticiando meninos pretos como como o meu aí, que a sociedade não vê nem como gente, sabe? Que eles, então, assim, é bala perdida, acusações sem prova. Então, o meu sonho é esse, porque a dificuldade de sobreviver nessa sociedade, infelizmente, ela não tem diminuído, ela só tem crescido, né? Por mais que se fale, a gente fala sobre o racismo, ele só tem crescido. Então, o maior sonho é isso. É ver o Pedro crescer em uma sociedade que não o veja como um criminoso, que veja ele como uma pessoa comum que tem direito de alçar grandes voos e ser bem-sucedido. E estaremos aqui para lutar todos os dias. Com certeza, nosso Como nome é representante, resistência. como Isso aí. você. Tá? Muito obrigado por todas as suas falas, esses ensinamentos, por estar aqui presente com a gente. Que virão outros projetos juntos. A gente estará Por lá na favor. cobertura de novo. Queremos muito. Você quer Fazer parte. deixar algum recado para a galera? Ai, gente, eu vou falar das atividades que a gente está realizando agora. Por Convidar a favor. galera, vai? Sim. Cadê esse clima pesado aqui? Gente, olha, Negro Soul. Pode olhar naquela lista se você quiser, Aqui. tá? Aqui. Dá de cá. Essa? Essa daqui. Isso. Gente, olha só, Negro Soul, cheio de novidades, tá? O Instituto está com muitos projetos incríveis que a gente pretende emplacar nesse ano de 2025. Um deles é a Quinta Negra. A gente vai emplacar agora o ensaio da Quinta Negra, o ensaio de uma ação que é um projeto maior chamado Quinta Negra, que é marcar um dia no calendário do território linharense para celebrar a nossa arte e a nossa cultura. Já ouviram falar antigamente daquele Quintaneja? Aham. Então, a gente precisa de um Quinta Negra em Linhares, um dia com eventos que vão reverberar a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa economia. Então, assim, a gente já está começando com esse projeto. O ensaio da Quinta Negra, ele vai acontecer no sábado, né? Sábado, dia 26, na praça do Complexo Cultural Esportivo do Palmital. Mas as ações elas já estão acontecendo nas quintas-feiras de abril. Inclusive, amanhã é quinta, né? Amanhã já estarei lá na escola Roberto Calmon fazendo uma oficina de pintura facial tribal e marcando a hashtag ensaio da Quinta Negra. Então, convido vocês a estarem com a gente nesse projeto. Estaremos lá, se Deus quiser. Isso aí. Paula, muito obrigado por você ser voz, ser representatividade para tantas pessoas, tá bom? Você representa também a minha mãe, tá? Que muitas vezes fugiu da sua ancestralidade. Ó, que palavra. Ó, tô falando certo. Professora, tô falando certo. Aulas. Como dizem os alunos agora, aulas. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Queremos você na nossa vida sempre, apoiando, abraçado nessa causa, que a gente tem muito o que lutar ainda, né? Infelizmente. Eu também quero agradecer muito, Paula, dizer para você contar sempre com o Pode Aparecer, para essas coberturas dos eventos do Instituto,
né, de escola, de tudo, mas também contar com o Marcos e com o Emerson, porque a gente quer ser diferencial, a gente quer fazer parte, a gente faz, na verdade, né, já parte dessa luta, tá? E agradecer por você ter vindo, ter compartilhado um pouco, né, queimado esse amor. E a porta aqui está sempre aberta, tá? Para você. E vamos aí traçar mais planos para a gente ir cada vez mais caminhando juntos. Isso Tá aí. bom? Foi Nós maravilhoso. temos que ser resistência, né? Resistência. E nós por nós. É E nós vamos por trabalhar nós. seu Instagram, que eu trabalho com marketing. É verdade. Bora. Vou inventar isso aí, eu quero umas aulas de português também pra melhorar minha linguagem. Tirar isso. E eu vi que você não tem vício verbal nenhum. Nenhum. Impecável. Nem Nossa. É assim, Não Não vou é botar aqui pra vocês não começarem a ficar olhando no vídeo e encontrar. Mas eu tenho sim. Isso aí que a gente vai conversar no off, vocês não Isso aí. saberão. Não vão Não. ficar sabendo, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez Valeu, meninas. por nos apoiar sempre. Tá bom? Obrigado, galera. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Pode Aparecer. Agradecer a todos os nossos apoiadores aqui também que estão passando aqui. Tá bom? Não deixe de seguir, de comentar, de compartilhar e de estar presente sempre, assim como a nossa querida Negra Paula. Isso. Tá bom, Paulinha? Muito Moral, obrigado. dicas. Delícia. Tchau, gente. Beijo, Até a beijo, próxima. beijo. Tchau, Boa tchau. noite.